Olá, eu sou Wanderlan Silva, professor de Antropologia da UFCG e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre patrimônio cultural a partir do ponto de vista da antropologia. Eu quero agradecer ao convite da professora Giovana Aquino para participar dessa terceira semana do patrimônio cultural junto com vocês. Eu penso que este é um evento que contribui muito para o aumento da consciência sobre a importância do patrimônio cultural, especialmente quando essa atividade contempla professores do ensino fundamental. Isso é importante porque vocês são os principais responsáveis pela produção e a transmissão do conhecimento junto ao público infantil. Portanto, eu gostaria de dar relevo à importância que os trabalhos de vocês têm junto a esse público. Igualmente, eu quero destacar que quanto mais cedo as pessoas têm acesso a informações sobre patrimônio, mais rapidamente elas vão desenvolver um senso de perceber e valorizar aquilo que constrói a nossa história e a nossa identidade enquanto indivíduos participantes de uma sociedade. Então, as crianças que hoje estão tendo acesso a essas informações através de vocês são fortíssimos candidatos a, num futuro breve, estarem valorizando as práticas desse patrimônio, conservando, mantendo, e não só o patrimônio material, mas também o patrimônio simbólico e material. E nesse sentido, o papel de vocês enquanto produtores e transmissores desse conhecimento é muito importante. Também por isso eu quero parabenizar a iniciativa da Secretaria de Cultura do município e a participação de todos vocês nesse evento. Bom, no campo dos estudos antropológicos, nós nos voltamos para o estudo da cultura humana. E como nós sabemos, todos nós, seres humanos, em toda e qualquer sociedade, a gente produz cultura. E falar que produzimos culturas é falar sobre valores e práticas que nós elaboramos e que ajudam a dar sentido às nossas vidas sociais. Viver em sociedade é isso, é viver permanentemente nesse processo de construção. Processo esse que é resultado de uma herança, daquilo que a gente recebe das gerações passadas, que nos são ensinados pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas pessoas mais velhas, e que ao mesmo tempo a gente herda isso, a gente incorpora isso às nossas vidas e aos poucos a gente vai passando também para as pessoas mais jovens. Viver no seio da cultura significa dizer que do amanhecer ao entardecer a gente está ladeado de valores e práticas culturais. Tudo o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, são expressões da cultura, do lugar e das relações que nós estabelecemos com outras pessoas nessa vida em sociedade. Portanto, nós somos também construtores dessa cultura. A gente não apenas herda esses valores, mas a gente também os constrói na medida em que isso que nós recebemos de outras gerações, a gente reatualiza, a gente incorpora às nossas vidas e a gente transmite para outras pessoas. E isso, pouco a pouco, vai dando sentido às nossas existências. Então, quando eu falo sentido, eu quero dizer que são as maneiras, as sensibilidades, a maneira como a gente apreende, como a gente vê o mundo, como a gente vê as pessoas. Aquilo que a gente escolhe para contemplar e para preencher a nossa existência. Tudo isso é cultura. Tudo isso implica em maneiras de olhar, em certas noções de como a gente deve se comportar no mundo. Por vezes, quando alguém de nossa família parte para outra dimensão e nos deixa como heranças, entre outras coisas, algum bem material, seja um jogo de porcelana, seja um colar, uma bíblia, um livro, ou os óculos que usava, etc., a sensação que nós temos é que essa pessoa, ela nos deixou, através dessas coisas doadas, um pedaço dela. É como se passássemos até agora, conosco, parte da energia que o ente querido passou para aquele objeto. Não é por acaso, inclusive, que a gente procura cuidar desse bem com muito zelo, porque no fundo é como se a gente estivesse cuidando dessa pessoa. Um dos principais antropólogos do século XIX, do início do século XIX,
e um dos fundadores dos estudos antropológicos, chamado Marcel Mauss, ele elaborou um importante estudo intitulado Ensaio sobre a Dádiva. Nele, esse antropólogo francês, que nasceu em 1872 e faleceu em 1950, ele decifrou uma das mais importantes bases da existência e da cultura e das ações sociais que nós praticamos cotidianamente. Para ele, as relações humanas elas se constituem a partir das trocas que nós estabelecemos com outras pessoas no dia a dia. Segundo Mauss, toda e qualquer relação entre os indivíduos e grupos, elas se constituem com base em 3 procedimentos: dar, receber e retribuir. Dar, evidentemente, como vocês estão pensando, implica em oferecer algo a alguém, um bem material, como fez o ente querido antes de partir, no exemplo que eu trouxe, ou mesmo oferecer um abraço de solidariedade no momento difícil, de dificuldade enfrentada por um amigo. Ou ainda oferecer os ouvidos atenciosos para escutar uma amiga em momento de dificuldade. Partilhar o lanche, dividir um prato de comida, mas também partilhar com o outro o tempo de um café ou de uma refeição, o diálogo estabelecido, a escuta atenta. Portanto, dar implica em oferecer algo físico ou simbólico a um amigo, a um conhecido, a um familiar. Dizer isso pode parecer pouco, afinal, todos nós, o tempo todo, a gente está fazendo isso, a gente está dando e recebendo. Mas do ponto de vista antropológico, tem uma complexidade nesse ato que parece simples, e é exatamente aí que Mauss traz contribuições importantes, na medida em que ele nos ajuda a entender quanto é importante esse elemento da troca, que eu posso chamar de algo basilar, né, que constitui, segundo esse antropólogo francês, o alicerce das relações humanas. E como quase todo alicerce, a gente quase nunca observa a sua importância diante da edificação que se ergue sobre sua base. No estudo de Mauss, há um outro ponto muito importante que eu gostaria de considerar com vocês, desse elemento estrutural. E esse elemento é exatamente o fato dele se constituir enquanto algo que precisa ser reafirmado cotidianamente. Como eu bem colocava no início da minha fala, as relações, o patrimônio, a herança, a vida cultural, ela é herdada, mas ela é também construída, atualizada por cada um de nós. E as relações tratadas por Marcel Mauss, com base nisso, nesse tripé de dar, receber e retribuir, ela também precisa ser reatualizada a cada momento, a cada dia, nas relações que nós estabelecemos com outras pessoas. Eu gostaria de trazer para vocês um outro exemplo. Imaginemos uma situação de namoro, na qual um dos dois parceiros, ao encontro do outro, abre os braços esperando receber beijos e abraços em retribuição. E o que é que isto quer dizer? Certamente vocês devem estar pensando. Quer dizer muitas coisas, claro, concordo. Mas, sobretudo, na perspectiva que eu aqui apresento, baseado no estudo de Marcel Mauss, significa dizer que tudo está bem, que não há motivos para rejeitar o abraço oferecido. Mas imaginemos ainda uma outra situação, na qual os braços estendidos do namorado não encontram sintonia na recepção da namorada. Imediatamente o namorado se pergunta: o que está acontecendo? O que houve? A dádiva, o presente, aquilo que é oferecido, como diz Marcel Mauss, requer que o outro aceite o que está sendo oferecido e, em contrapartida, ele retribua o presente recebido. Repito, presente que seja ele físico ou simbólico. Ao aceitar o que lhe é oferecido, o recebedor contrai para si a responsabilidade de, no momento futuro, oferecer algo em troca. Assim, aquele que dá, aquele que oferece algo a alguém, ele acaba criando no outro uma obrigação de que no momento posterior esse outro retribua aquilo que recebeu. Por sua vez, o que inicialmente deu,
ele acaba se tornando mais rico de maneira paradoxal. Por quê? Porque, embora ele tenha desprendido algo de si para o outro, e a gente, em princípio, seria levado a imaginar que ao dar ele fica com algo a menos, Mous vai mostrar que esse dar ao outro estabelece uma aliança, estabelece um elo que obriga o outro a retribuir. Portanto, aquele que dá acaba, de maneira paradoxal, enfatizo, se tornando um pouco mais rico, exatamente porque ele fortalece com essa ação a relação com o outro. E assim vai se formar, na medida em que o outro retribui o presente recebido, vai se formar o ciclo de relações. Por quê? Se aquele que dá obriga o que recebe a retribuir, o primeiro que oferta, ao receber de volta um outro presente daquele a quem ele ofereceu um presente inicial, ele vai também ser obrigado novamente a reforçar essa relação, dando a esse um presente. E isso permanece indefinidamente nas relações, desde que os participantes dela encontrem razões para continuar nessas relações. Quando o ciclo é rompido por alguma razão, a relação se transforma. Ela pode, evidentemente, se transformar para pior, ou ela pode simplesmente acabar quando os indivíduos se negam a continuar estabelecendo relações. Permitam-me que lhes diga que não há relações sem interesses, não existem relações desprovidas de expectativa. Toda e qualquer relação se baseia na troca, nas expectativas que o outro responda bem àquilo que lhe é, de alguma maneira, oferecida. Se me permitem fazer uso de mais um exemplo, nós, ora como professores, ora como pais e mães, nossas ações e nosso amor são desinteressados, ou parecem desinteressados. Nós afirmamos que amamos gratuitamente. Como filhas e filhas, nós sabemos que o amor, a dádiva materna e paterna, não se revela interessado até que venha uma decepção grande. Quando isso ocorre, em geral, a fatura é mostrada. E pais ou mães, em determinados momentos, alguns chegam a afirmar: tantas noites de sono perdidas por você, tantas coisas que deixei de fazer por mim para lhe dar do bom e do melhor, e você agora me decepciona dessa maneira. Né? Ao trazer o estudo de Marcel Mauss à tona, eu recorro a esses exemplos para traçar uma metáfora entre o patrimônio cultural, tema principal dessa jornada, e os presentes, as dádivas. E por que é que eu faço isso? Exatamente porque eu vejo o patrimônio como um presente, como uma dádiva que todos nós recebemos das gerações que nos precederam. E muitas vezes esses presentes, esse patrimônio, nós nos vemos diante deles com uma possibilidade, ou com várias possibilidades. Se a gente mantém ou se a gente se desfaz disso. Né? Se a gente vai cuidar dele com zelo, ou simplesmente a gente vai abandonar e entregar às outras pessoas, ou deixá-lo sem cuidado para que ele se acabe por si mesmo. Então, a gente tem que fazer, a gente tem que escolher fazer uma coisa ou fazer outra. Né? Esse é um desafio, porque exatamente, tal como tudo na vida, ele implica que a gente precisa fazer uma escolha. E a vida é exatamente feito delas, de escolhas o tempo todo. No nosso caso, nós vivemos numa sociedade que nas últimas décadas ganhou um gosto enorme pelo efêmero, por aquilo que é passageiro, por aquilo que é rápido, por aquilo que se acaba logo. Não é por acaso que o sociólogo polonês chamado Bauman, ele usa a metáfora do líquido para se referir ao momento no qual nós nos encontramos na contemporaneidade. Bauman vai mostrar que parte dos nossos valores na atualidade são volúveis, assim como nossas práticas e parte dos bens materiais com os quais nós lidamos, evidentemente, sobretudo aqueles bens mais voltados para o consumo imediato. Por exemplo, os eletrodomésticos que nós utilizamos hoje em dia, diferentemente de outros momentos, aquele
nos quais viveram nossos pais, nossos avós e bisavós, hoje esses eletrodomésticos não duram a vida toda. E a gente já sabe disso quando a gente vai comprar. Né? A gente já sabe que por melhor que eles sejam, entre aspas, eles já nascem com a validade definida pelos seus designers, por aqueles que planejam e desenham esses produtos. Imaginem, por exemplo, os telefones e smartphones que boa parte de vocês tem propriedade deles. Os smartphones são um bom exemplo disso, daquilo que no mundo administrativo se chama de obsolescência, né? Ou seja, é um elemento que já está presente no planejamento de construção de um produto e que indica de antemão, mesmo antes dele nascer, o tempo de vida útil que ele deve ter. Ou seja, o produto já nasce destinado a ficar ultrapassado em pouco tempo, obrigando o consumidor a comprar um modelo atualizado. Agora, por incrível que pareça, isso se expressa também na linguagem que se usa hoje. Para os que têm mais de 40 anos, por exemplo, as relações amorosas, antes as pessoas não faziam uso de um termo que hoje é comum entre os jovens, entre os adolescentes, chamado ficar. E por que não faziam uso? Simplesmente porque esse termo, essa ideia, a concepção de ficar, tal como existe hoje, ela não existia naquele momento. Né? E não é que as pessoas elas não se relacionassem amorosamente e por vezes de maneira fortuita, rápida, elas faziam isso, mas elas não ficavam, elas tinham namoricos. A diferença entre o namorico e o ficar é que no caso do namorico havia uma expectativa produzida de que aquele namorico, aquele encontro, ele pudesse perdurar e pudesse se transformar num namoro ou num compromisso maior. Diferentemente do ficar. O ficar, ele não traz em si, não traz no seu DNA a expectativa de uma continuidade relacional. A ficada, ela é efêmera, passageira, sem sonhos ou ilusões de que um compromisso possa se entender além do beijo dado entre duas pessoas. Né? Obviamente, vocês entendem que não se trata de condenar o namorico e exaltar a ficada, tampouco o contrário, né? Mas de mostrar que cada modelo tem pontos positivos e pontos negativos, que não cabe aqui, em tratando do assunto principal, entrar em maiores detalhes sobre essa questão. Entretanto, eu gostaria de destacar que tal exemplo ele é significativo das mudanças que se processaram nas últimas décadas nos principais países ocidentais. E como eu disse anteriormente, viver é fazer escolhas. Quando nós nos encontramos diante daquilo que podemos considerar patrimônios, nós somos convidados cotidianamente a fazer escolhas entre o duradouro e o efêmero. Mous, já citado anteriormente, afirma que ao trocar presentes com alguém, nós lhe oferecemos mais do que coisas. Nós misturamos nossas existências com a vida dessas pessoas através das coisas. É como se através dessas coisas doadas e recebidas, nós nos misturássemos às pessoas. A gente desse um pouco de si e recebesse um pouco dessa pessoa. E aí a gente vai escolher se a gente vai manter consigo isso e se deseja que o outro também mantenha consigo aquilo que nós lhe oferecemos. Eu queria trazer ainda um outro exemplo, um exemplo construído por um dos mais importantes autores, romancistas, um escritor francês, Victor Hugo, né, do período romântico. Victor Hugo, talvez na sua principal obra, Os Miseráveis, ele elabora o personagem principal chamado Jean Valjean. E esse personagem ele é condenado pelo roubo de pães, porque passava fome, roubou, e foi condenado a trabalhos forçados. Na prisão, ele passou por uma situação de incêndio e ele ajudou a salvar muitos dos prisioneiros que lá se encontravam. Em razão disso, ele recebeu a sua soltura e saiu pelas pequenas cidades francesas do início do século, final do século
XVIII, e ele, numa dessas cidades, ele pede abrigo na casa de um bispo. Esse bispo lhe oferece sopa e lhe oferece dormida. No dia seguinte, ele vai embora da casa do bispo sem falar com ninguém e rouba 2 castiçais de prata. Na saída da cidade, ele é abordado por policiais que o interrogam e aos quais ele responde que ganhou de presente tais pratarias do bispo. Ele é levado até a presença do bispo e lá chegando, os policiais contam ao bispo qual foi a versão que Jean Valjean contou para eles. O bispo confirma a versão para a surpresa de sua secretária, que sabia muito bem que ele não tinha ganhado de presente, mas ao contrário tinha roubado aqueles castiçais da casa do bispo. A grande questão a qual eu quero chegar é mostrar que esse presente, entre aspas, dado pelo bispo, e a partir desse momento passa de fato a ser um presente, né, quando ele confirma para os policiais a versão do prisioneiro, do ex-prisioneiro, esse presente muda a vida desse personagem principal da obra de Jean Valjean. E eu diria a vocês, o patrimônio ele é um pouco isso. Ele é um presente que nós recebemos de outras pessoas, das gerações que nos antecederam e que muitas vezes são transmitidos por pessoas próximas da gente, né? Seja através das informações, sejam através das dádivas diretas, mas também através daquelas marcas que ficam impregnadas na nossa cidade e que foram, evidentemente, marcas construídas pelas pessoas que viveram num momento diferente dos nossos, né, dos nossos tempos atuais. E também caberá a nós, nesse momento presente, deixar as nossas marcas na vida, na sociedade. Marcas que são materializáveis e outras que, evidentemente, não são materializáveis. E caberá às gerações futuras fazer a mesma escolha que hoje nós temos no presente. Ou seja, elas poderão escolher se vão manter aquilo que nós deixamos para ela ou se elas não vão conservar essas marcas que nós construímos. Então é claro que quanto mais informações e conhecimento as pessoas têm, mais condições elas têm para preservar esses patrimônios materiais e simbólicos, né? Elas serão capazes, portanto, de saber identificar, reconhecer e, se for o caso, preservar aquilo que cristaliza, sintetiza as marcas das gerações anteriores. A nossa história, enquanto membro de uma sociedade e de uma cidade como Campina Grande, é formada de elementos materiais e simbólicos, nos quais nós nos reconhecemos como construtores e também como pessoas que nos construímos a partir disso. Não é por acaso que quando cada um de nós vai contar a nossa história vivida na cidade, a gente sempre conta essa história relatando os lugares nos quais nós estivemos, as relações que nós estabelecemos com outras pessoas. Então também nesse sentido, a nossa vida se mistura à vida da cidade. Porque afinal, a sociedade, a cidade e particularmente a cidade de Campina Grande, ela é construída pelo conjunto de relações que nós, que aqui vivemos, estabelecemos cotidianamente, né? Pensemos, por exemplo, algumas praças, estátuas, museus, que tiveram importância na vida de cada um de nós, mas também na vida dos nossos pais, dos nossos avós, e que continuarão a ter importância na vida dos nossos filhos, né? A gente pode fazer essa escolha de preservar a memória das gerações passadas, seja também porque tais localidades continuam a nos servir como espaço de interação social com outras pessoas, né? Queria trazer à tona um dos lugares mais emblemáticos da história de Campina Grande, que é a Feira Central, né? Em várias pesquisas que eu pude conduzir sobre as relações na Feira Central de Campina Grande, eu me deparei com pessoas que, na sua infância, eram levadas até a Feira de Campina Grande por seus avós e por seus pais.
E hoje essas pessoas, já tendo por volta de 70, 75 anos, elas estão fazendo a mesma coisa. Levam seus netos para a feira de Campina Grande. É como se elas quisessem produzir de fato naquelas crianças, nos seus netos, as mesmas sensações que os seus avós, os seus pais ajudaram a construir em cada uma delas, né? E para a feira, todos nós sabemos, as pessoas vão para comprar, vão para passear, vão para conversar, enfim, elas vão para vivenciar aquele espaço que ocupa um lugar singular, um lugar de importância na trajetória da vida de cada um deles. Portanto, identificar, reconhecer e preservar significa lutar para manter a nossa história, para continuar construindo a nossa identidade enquanto população de uma cidade, enquanto membros de uma sociedade. Imaginemos um lugar físico de Campina Grande, né? O Parque do Povo. E imaginemos também a festa junina. Esses dois patrimônios, um físico, que é o Parque do Povo, e outro imaterial, que é o São João, o forró, eles são patrimônios da nossa cidade e que a gente reconhece e dos quais nós temos orgulho. E é exatamente a partir de tais marcas que eles se reconhecem como pertencentes, como construtores da nossa cidade, né? De muitas maneiras, todos nós construímos significados para as nossas vidas. Saber identificar, reconhecer e preservar os presentes, ou seja, as marcas que as gerações anteriores nos deixaram, é saber valorizar a nossa história e nossa identidade social. No fundo, a nossa é saber valorizar a nossa maneira de ser do mundo. Fazer isso não significa fechar os olhos para os problemas que outras gerações tiveram. Tampouco significa fechar os olhos para os problemas que nós temos nesse momento que nós vivemos. Ao contrário, significa seguir uma vereda que ajuda a reconhecer que as gerações passadas tiveram problemas, tiveram desafios e que nós continuamos a tê-los, mas que apesar disso, todos nós gostamos de viver nesse lugar que um forasteiro, que se tornou nosso patrimônio, poetizou tão bem. Jackson do Pandeiro disse: ó linda flor, linda morena, Campina Grande, minha borborema. Muito obrigado a todos vocês.